Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai ter nossa aula de tecido ósseo, certo? Então, vamos lá, deixa eu botar aqui a canetinha, computadora laser. Bom, tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especializado, onde a matriz extracelular vai ser calcificada. Vão ter depósitos de cristais de hidroxiapatita, de cálcio e outros minerais na matriz extracelular do osso. Por isso que ele é ossificado, porque ele é rígido. Qual é a função do osso, né, do tecido ósseo? Suporte para as partes moles, ele vai servir de suporte para o pescoço, para a nossa cabeça, né, para o eixo central do nosso corpo, proteção de órgãos vitais, o nosso coração e o nosso encéfalo, eles estão protegidos pela caixa torácica, coração, e pela caixa craniana, certo? Que a gente consegue ver um fetozinho já com ossificação. É importante também para locomoção, já que vai servir de apoio para a musculatura esquelética. A gente vai ver na aula de músculo que tipo muscular é esse. Então, os nossos músculos, eles estão aderidos no osso, né? Eles vão ter a funcionalidade com essa adesão no osso, ambos vão ter essa funcionalidade. É um reservatório de minerais, como eu falei para vocês, cálcio, fosfato, que a gente ingere, por exemplo, na alimentação, esses minerais eles vão ser armazenados no osso também. E abriga a medula óssea. A medula óssea são espaços que a gente tem dentro do osso, no osso esponjoso, onde ficam as nossas células tronco hematopoéticas, que são as células tronco que vão dar origem às nossas células sanguíneas, tanto da linhagem que a gente chama mieloide, dos polimorfonucleares, que a gente viu na aula passada de. Foi de conjuntivo, as células transitórias, que são os leucócitos, e tem a leucócitos mielócitos, né? E tem a linhagem linfóide, os linfócitos. Bom, as células do osso, pessoal, então, como todos os tecidos, o osso é um tecido que tem célula e tem matriz, certo? Quais são as células? Primeiro aqui no desenho, a gente tem os osteoblastos, que são essas células aqui que ficam na periferia do osso. Isso aqui é um corte de osso, um desenho de corte de osso. Aqui a gente tem o corte histológico mesmo, né? Aqui o osso, a matriz óssea. As células que eu estou falando, os osteoblastos, são produtores da parte orgânica da matriz. O que seria a parte orgânica da matriz? Como sempre, ó, colágeno, proteoglicanos, glicosaminoglicanas, glicoproteínas adesivas, certo? Só que a gente vai ver que o colágeno do osso, pessoal, é o colágeno tipo 1, é o colágeno mais rígido que a gente tem, certo? Esse é o tipo de colágeno do osso. Essa é a parte orgânica da matriz, é o que o osteoblasto produz, certo? Deixa eu mudar uma coisa. Que aqui a gente também tem ó, osteoblasto no corte histológico, aqui na periferia do osso, e aqui no desenho também, certo? A gente tem também, além dos osteoblastos, que produzem a parte orgânica da matriz, esses osteoblastos, uma hora ou outra, olha só o que está acontecendo com esse aqui e com esse aqui. Eles acabam se aprisionando pela própria matriz extracelular que eles produziram e viram osteócitos. Vocês veem que é parecido o nome que a gente estudou cartilagem na última aula, condroblasto diferencia em condrócito. Aqui, osteoblasto diferencia em osteócito, certo? Aqui na imagem histológica, a gente tem os osteócitos aqui no meio, ó. Matriz óssea aqui, osteócito aqui. E os osteócitos, gente, também vão se situar no interior de lacunas. Igual acontece no tecido cartilaginoso, o osteócito também fica no interior de lacunas na matriz óssea. E, finalmente, a gente tem os osteoclastos, que é uma célula que não tem na cartilagem. Essa célula grandona aqui, olha, ela é multinucleada e ela vai ter a função de reabsorção da matriz óssea.
vai fazer remodelação do osso. Essa célula aqui, pessoal, que aqui ela, aqui no corte histológico, ela tá aqui, ó, ela é bem grandona. Ela digere osso. Ela vai produzir enzimas, principalmente colagenases, que degrada colágeno, e vai fazer a remodelação óssea. E tem uma coisa, quando essa célula está em atividade alta, o cálcio que fica aqui armazenado no osso sai e vai para dentro do vaso sanguíneo, e aí aumenta a concentração de cálcio no sangue, certo? Então, o osteoclasto, ele tem essa função de digestão do osso. Essas células aqui ao redor do desenho que ele está mostrando é o mesênquima. Esse desenho aqui seria de um osso em formação, seria de um feto, de um embrião, certo? Então, esse aqui é a célula mesenquimal, que eu falei na prática de conjuntivo e de cartilagem também, que é um tecido conjuntivo embrionário, certo? Então, essas são aqui células mesenquimais. Então, ele está mostrando aqui osteoblasto, osteoclasto, que é essa célula que digere osso, osteócito, que um dia foi um osteoblasto, certo? Matriz óssea, e aqui tem esse nomezinho, olha, matriz, essa aqui é uma matriz neoformada, que acabou de ser produzida pelo osteoblasto. Ela ainda não foi calcificada, então ela é mais clarinha até aparece, vai ter uma, eu acho que tem uma imagem. O nome dela é osteoide, certo? Para depois virar mesmo uma matriz extracelular. Bom, vamos lá. Os osteócitos, gente, vamos falar um pouquinho de cada um. O osteócito é aquela célula que está localizada dentro da matriz óssea. Então, localizado no interior da matriz óssea, dentro das lacunas. E outra coisa diferente dos condrócitos, que também ficam dentro de lacunas. Os osteócitos, eles se comunicam entre si, através de canalículos, tá vendo? Isso aqui é um corte, uma microscopia eletrônica de transmissão. A gente vê aqui um osteócito com um núcleozão grande, citoplasma ao redor. Aqui, ó, são como se fosse uma espécie de bracinho, que a célula, são filamentos do citoplasma, que ela joga por entre a matriz óssea para se comunicar com osteócitos adjacentes, certo? Então, a gente vê a gente consegue ver com alguns tipos de coloração os canalículos dos osteócitos que estão dentro das lacunas, certo? Então, como eu falei, esses canalículos são prolongamentos por onde as células, os osteócitos, trocam moléculas e íons entre si. Eles vão fazer uma junção, pessoal, que a gente viu no epitélio, uma junção que chama comunicante. É uma junção célula a célula de troca de íons, de moléculas, proteínazinhas pequenininhas, vai ter isso. Essa célula tem pouca quantidade isso aqui é retículo endoplasmático rugoso, o aparelho de Golgi pequeno, o núcleo com a cromatina mais condensada. Isso quer dizer que o osteócito é uma célula que está, como ela está presa na lacuna, né, tem matriz óssea ao redor dela, é uma célula que não está metabolicamente ativa, assim, ela é bem mais inativa do que o osteoblasto. O osteoblasto, ele vai ser, ele é que é o produtor da parte orgânica da matriz, então ele vai ter o núcleo claro, grande, muito retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi desenvolvido, certo? Pronto, os osteoblastos. Osteoblastos, isso aqui, de novo, um corte histológico de osso. Osteoblasto aqui, ó, na periferia do osso. Ó, um osteócitozinho aqui, tem outro pequenininho aqui. Aqui, tá vendo que a matriz óssea calcificada, ela tá rosa, forte. Agora tem uma matriz óssea rosinha clara, que é aquela matriz óssea recém-produzida pelo osteoblasto, que ainda não foi calcificada. A gente chama de osteoide. Então, os osteoblastos vão sintetizar a matriz óssea riquíssima em colágeno tipo 1. Pronto. Rica em colágeno do tipo 1, em proteoglicanas e glicoproteínas também. Então, sempre na superfície do osso, certo?
São células mais cuboides com intensa atividade sintética. Então, vai ter aquele núcleo grande, como eu falei para vocês. Quando são aprisionados pela matriz, viram osteócitos, se diferenciam em osteócitos, certo? E os osteoclastos? Os osteoclastos são essas células aqui, grandes, olha o tamanho aqui, tem 2 cortes histológicos, todos os cortes são do Junqueira, certo, pessoal, do livro, da referência. Aqui tem 3 osteoclastos, aqui tem um osteoclasto só. O osteoclasto é uma célula gigante, móvel e multinucleada, certo? Aqui a gente consegue ver os vários núcleos, ó, do osteoclasto. E ele é bem maior do que o osteócito e do que o osteoblasto, certo? Ó, bem maior. Ó o osteócitozinho aqui, como é pequenininho. Tem prolongamentos vilosos irregulares voltados para a matriz óssea. Aqui, olha só, tá vendo que aqui tá até mais branquinha essa matriz óssea? Porque é justamente aqui que essa célula, o osteoclasto, produz um monte de enzima que vai degradar a matriz óssea, certo? Vai fazer a reabsorção óssea, que é essa zona clarinha. Aqui outro osteócitozinho. Nessa foto, aqui ao redor a gente tem um conjuntivo que vai ficar ao redor do osso. Lembra que o conjuntivo ao redor da cartilagem chamava pericôndrio? Esse conjuntivo aqui, que fica ao redor do osso, a gente vai chamar de periósteo. Daqui a pouco ele vai aparecer esse nome. Aqui também, né, nessa segunda lâmina, também é um osso em formação, matriz óssea, a gente vê osteoblastos, um osteoclasto aqui, o osteócitozinho dentro. Aqui ele está olhando outros osteoclastos, mas não estamos vendo. Bom, e a matriz óssea? A matriz óssea, gente, 95% dela é formada por colágeno do tipo 1. Então, colágeno do tipo 1 é um colágeno, não é específico do osso, porque ele também tem na derme. Mas pensa em colágeno tipo 1, pensa em osso, pensa em colágeno tipo 1, certo? Mas, além disso, vai ter glicosaminoglicanas e proteoglicanas, né? Então, esses dois aqui, colágeno tipo 1, glico e proteoglicanas, é a parte orgânica da matriz. E, além disso, a matriz óssea ela vai ser calcificada, mineralizada por cálcio, fósforo e outros minerais. Bicarbonato, citrato, magnésio, sódio, potássio, vai estar tudo depositado na matriz óssea, e esse conjunto aqui faz com que o osso seja rígido, certo? Olha só, nessa foto, a gente tem aqui uma outra coloração onde o osso aparece em rosa. A gente tem aqui osteócitos, ó, dentro do osso. E aqui ele quis que a gente visse principalmente matriz óssea. Eu não estou vendo osteoblasto aqui, essas células não sei se são osteoblastos ou são, acho que não. Bom, aqui, pessoal, a superfície externa do osso, ela vai ser revestida por um conjuntivo que a gente chama de periósteo, certo? Na cartilagem, a gente tinha o pericôndrio, certo? Só que a cartilagem, lembra que eu falei para vocês que é um tecido não vascularizado? O osso não, ele é vascularizado internamente. Então, olha só, isso aqui é um desenho de um corte, é um corte longitudinal de osso. Aqui fora, a gente vai ter o conjuntivo, chamado de periósteo, e o osso, por dentro dele, ele tem canais que contém mais conjuntivo, gente. E aí a gente chama esse conjuntivo que está dentro do osso, a gente chama de endósteo, certo? Olha só, as superfícies externa e interna do osso são recobertas por tecido conjuntivo, que constitui o periósteo e o endósteo, respectivamente. Aqui, pessoal, imagina um vaso sanguíneo, ele chega aqui pelo conjuntivo, pelo periósteo, ele consegue penetrar por dentro do osso, ó. Chegar até lá no meio, na medula óssea, por exemplo, certo? Então, os vasos entram, o osso é vascularizado, é inervado também, vai ter nervo aqui por dentro.
Então, o periósteo e o endósteo são tecido conjuntivo, né? Então, eles são formados por fibroblastos, que é a célula clássica de conjuntivo, e também fibras colágenas, certo? Vai ter muito colágeno, principalmente do tipo 1. Além disso, vão ter células osteoprogenitoras na porção mais próxima do osso. Lembra na aula passada que a gente falando de pericôndrio, que o fibroblasto do pericôndrio se diferencia em condroblasto, e depois vira um condrócito? Aqui vai ser a mesma coisa, gente. O fibroblasto do periósteo ele se diferencia em osteoblasto, que depois que é aprisionado na matriz óssea, fica dentro da lacuna, se transforma num osteócito. Vai ser a mesma coisa, certo, gente? Só que com as células de linhagens, né, linhagem específica do osso. Qual a função, então, do periósteo e do endósteo? Nutrição do osso, eles que vão fornecer nutrição e oxigenação via vasos sanguíneos, e também fornecimento de novos osteoblastos, é uma fonte de osteoblasto. E outra coisa, a cartilagem, eu falei para vocês que ela não se renova, ela é péssima para renovação. Na verdade, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo cartilagem. Já o osso, não. O osso é um tecido renovável. Graças a Deus, né? Deus me livre, se alguém quebra um osso, obviamente que quanto mais jovem, mais rápido a gente cura. Então, se Deus me livre, uma criança quebra um braço, quebra uma perna, o osso, ele se regenera, certo? Porque justamente ele é vascularizado e esse conjuntivo que tem aqui dentro, no endósteo e o periósteo fora, o fibroblasto tem a capacidade de se diferenciar no osteoblasto, então a fratura consegue ser fechada, sarada, certo? A cartilagem só vai ter o pericôndrio, que é limitado, certo? Não tem dentro, não tem vaso sanguíneo por dentro da cartilagem, então a renovação dela é muito limitada. Eu ia falar mais alguma coisa. Sim, a questão da idade. Um idoso, Deus me livre, um idoso quebra alguma coisa, né? O osso já é mais, um osso de uma pessoa idosa já vai levar muito mais tempo para se recuperar do que um osso de uma criança, certo, gente? A idade a idade, ela vai ser um parâmetro para vários fatores de renovação, mas o idoso tem a capacidade de renovar o osso dele, o osso é um tecido renovável, só vai demorar mais, realmente. Bom, o tipo de osso, né? Histologicamente, a gente pode classificar o osso em dois tipos, porque anatomicamente a gente classifica, né, em osso compacto e esponjoso. Na histologia, a gente classifica em osso primário ou imaturo, e um osso secundário maduro ou lamelar. Tudo, pessoal, gira em torno da organização das fibras de colágeno, tipo 1. Osso primário ou imaturo. Aonde que ele está? Ele aparece primeiro, tanto no desenvolvimento embrionário como em fraturas. Então, é aquele osso novo que acabou de ser formado, certo? As fibras de colágeno tipo 1 ainda estão desorganizadas, olha só. Fibra de colágeno tipo 1 ainda está desorganizada. É um osso temporário, certo? Ele vai ser substituído gradativamente pelo osso secundário. Então, Deus me livre. Você quebra um braço, uma perna, aquele osso ali que formou para fechar a fratura, ele a princípio é primário, mas depois ele vira um osso secundário. No adulto é pouco frequente, basicamente em fraturas, e, como eu falei, as fibras de colágeno tipo 1 estão desorganizadas. Diferente desse aqui, ó. Esse aqui é um osso secundário maduro ou lamelar. Deixa eu até voltar nessa foto aqui, olha. Vocês notaram aqui, pronto. Nessa foto, a gente não, na verdade, a gente nem vê muito, a gente tem só a coloração da matriz óssea, a gente não consegue ver muito a fibra de colágeno tipo 1, né? Deixa eu ver se aqui dá para ver, não. Mas isso tudo, todos esses ossos aqui que eu mostrei para vocês, que tem mesênquima ao redor, ó, esse aqui, esse não. Esse aqui, por exemplo, né? Essa é uma figurinha. Mas esse osso aqui, todos eles são primários, pessoal. Até então, ainda não apareceu nenhum secundário. No osso primário,
O colágeno, como eu falei, eles estão desorganizados, mas no osso secundário maduro ou lamelar, olha só o que a gente nota. A gente nota as fibras colágenas estão nessa disposição de lamela ao redor de um tubo aqui, de um canal, certo? Aqui, olha só, nesse desenho, se vocês notarem aqui, olha só, tem uma fibra, quando vocês tiverem a apresentação, que vocês vão baixar depois a apresentação, as fibras de colágeno estão nessa direção, elas ficam concêntricas, lamelares. Aqui elas estão nessa direção, aqui estão nessa, e vão indo, assim, ficam nessa disposição. Essa disposição, quando a fibra colágeno, uma fica assim, outra fica assim, outra fica assim, coladas, isso dá mais tensão, dá mais força para o osso. Essa é a organização de um osso maduro. É quando a fibra colágena fica nesse formato lamelar, ao redor desse canal aqui. Esse canal é o que fica ao longo do canal da diáfise. Daqui a pouco vai aparecer uma diáfise aí. Olha só, aqui é um corte transversal dessa estrutura. Aqui a gente tem o canal interno, esse canal chama canal de Harvers, daqui a pouco vai aparecer esse nome. E aqui ao redor, ó, a gente tem o colágeno formando uma lamela, um círculo ao redor desse canal. Esses pontinhos pretos, pessoal, que também estão organizadinhos, são os osteócitos. São as células que estão presas na matriz óssea dentro de lacunas. Então, o osso secundário, maduro ou lamelar é encontrado no adulto. As fibras colágenas do tipo 1 estão organizadas em lamelas. Olha aqui que bonito. Isso aqui é um corte histológico, só que é uma microscopia por contraste de fase. Ela é diferente da microscopia de luz. Ela dá um aspecto assim meio tridimensional. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, é aquele canalzinho, esse canalzinho aqui, ó, tá vendo? Esse canal que chama canal de Harvers, ó, canais de Harvers, ele é um canal revestido. Por dentro desses canais passa conjuntivo, lembra que eu falei que é endósteo? Então, esse canal aqui, ele é revestido por endósteo, que é tecido conjuntivo. Nesse endósteo vai ter nervo e vaso sanguíneo. Então, aqui é o canalzinho, é um corte transversal desse canal aqui, canal de Harvers. Olha o colágeno no formato de lamela. Esse é um osso maduro, secundário ou lamelar. Esse conjunto aqui, que a gente chama, que é o colágeno ao redor do canal de Harvers, a gente chama de sistema de Harvers ou osteons. É essa estrutura toda aqui, tá vendo? Essa estrutura toda aqui. Aqui a gente tem um sistema de Harvers, aqui a gente tem outro sistema de Harvers, tá vendo? Tem dois sistemas aqui mostrando. Aí aqui baixinho tem 1, 2, 3. Esse canalzinho de Harvers, ele é paralelo à diáfise do osso. Diáfise, o osso longo, ele vai ter as epífises, a cabeça do osso, e a diáfise. O canal de Harvers, ele passa paralelo à diáfise. Se vocês notarem, tem um canal também, ó, horizontal. Esse canal a gente chama de canal de Volkmann. Ai, não botei o nome, mas eu vou botar, gente. Importantíssimo, canal de Volkmann. O canal de Volkmann é esse canalzinho aqui. O canal de Volkmann, ele liga dois canais de Harvard entre si, liga um canal de Harvard à superfície do osso e liga um canal de Harvard à medula óssea, certo? Pode ver. Por favor, Tutu. Esse aqui, pessoal, é um processo de ossificação. O osso, né, como eu falei para vocês, o osso ele vai se formar, também vai ser formado a partir de dois componentes. Desculpa, gente, que eu dou aula de casa. Bom,
o processo de ossificação, ele pode ter origem num molde de cartilagem, que eu até falei na aula prática passada, pode ter origem no molde de cartilagem, a gente chama de ossificação endocondral, a partir de um molde de cartilagem alina, ou ossificação que a gente chama de intramembranosa, que é a partir das células mesenquimais, muito parecida com a formação da cartilagem por crescimento intersticial, lembra? Que também é a partir de células mesenquimais. Então, a ossificação intramembranosa ocorre no interior de uma membrana de tecido conjuntivo. No caso, isso aqui é um tecido conjuntivo embrionário, a gente chama de tecido mesenquimal, ó, mesênquimo. E aí, o que acontece na ossificação intramembranosa, pessoal? Simplesmente as células mesenquimais que são estreladas, elas começam a ficar circulares, olha só. E aí formam esse blastema ósseo, ou também chamado de centro de ossificação. Lá no feto, na prática que a gente viu uma face de feto de porco, aparecem vários centros de ossificação, que a gente vai ver de novo, certo? E aí o que acontece? Esses osteoblastos começam a produzir matriz óssea. E aí a mãe, porque esse aqui é um feto, um embrião, depois um feto, o que acontece? Os minerais vão sendo depositados por cima pela matriz óssea através da alimentação materna, certo? Em ambos os tipos, o primeiro osso a ser formado é do tipo primário. Então, o primeiro osso, quando ele é formado, o osso do embriãozinho depois do feto, vai ser um osso primário, certo, gente? Só depois que ele se torna secundário, maduro ou lamelar. Ah, sim, deixa eu falar. Essa ossificação desse tipo, a intramembranosa, ela é muito importante na formação dos ossos chatos, que são os ossos da cabeça, ossos da face, certo? Diferente da ossificação endocondral, a ossificação endocondral é responsável pelo crescimento dos ossos longos, por exemplo, dos nossos ossos dos membros inferiores, membros superiores, dos nossos dedos, certo? O que acontece? Lembra que a cartilagem hialina, ela faz primeiro um molde, tem um moldezinho de cartilagem hialina. Essa cartilagem, com o tempo, a célula, o condrócito, ele sofre apoptose, morre e deixa só a matriz cartilaginosa ali. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Durante a formação embrionária, né, durante o desenvolvimento embrionário e fetal, vasos sanguíneos invadem essa peça de cartilagem e trazem com ele minerais, principalmente o cálcio, que começa a calcificar a matriz cartilaginosa e traz também células osteoprogenitoras, que são os fibroblastos que têm a capacidade de virar osteoblasto, certo? Então, tudo começa primeiro nas diáfises. A lateral das diáfises, o osso, ele engrossa por ossificação intramembranosa, mas o alongamento do osso é por ossificação endocondral. Então, aqui começa a ossificação primeiro intramembranosa, do conjuntivo ao redor, e depois na diáfise, que é o corpo do osso, essa ossificação começa endocondral. Aí começa aqui essa formação preta, aqui preto também, aqui já ossificando. E aí, uma das epífises, que é a cabeça do osso, começa a ossificar primeiro do que a outra, certo? Quando o indivíduo nasce, quando a criança nasce, ela nasce com no caso dos ossos longos, ela vai nascer com a cartilagem articular, a epífise do osso ainda vai ter cartilagem só na porção articular e no disco epifisário, que vai ser importante no crescimento, durante o crescimento infantil até o final da adolescência, certo? Então, quando o indivíduo nasce, ele só vai ter esse fêmur aqui, ele só vai se restar cartilagem na porção articular, que vai ser uma cartilagem articular, e disco epifisário.
No adulto, o indivíduo adulto vai ter esse osso aqui, gente. Até o disco epifisário, ele vai ser ossificado, não vai ficar nada, certo? Cartilagem mesmo só a articular, que vai restar nesse osso. Então, ó, então, ossificação endocondral, principal responsável pela formação dos ossos curtos e longos. Primeiro vai acontecer a mineralização da matriz cartilaginosa, como eu falei para vocês, invasão por capilares sanguíneos e células osteoprogenitoras, aí forma, como a diáfise é que ossifica primeiro, quando a gente faz corte transversal daquela peça que está sendo